Olá, agora vamos descobrir o que é economia. Economia é a ciência humana que visa administrar a alocação eficiente de recursos escassos necessários à sobrevivência do homem por meio da produção, distribuição e o consumo de bens e serviços. A economia é uma atividade política e cultural presente em todos os aspectos da sociedade. Como funciona? Na economia, os bancos, o governo, as famílias e as empresas desempenham papéis fundamentais por meio das realizações de transações econômicas, trocando dinheiro ou crédito por bens, serviços ou ativos financeiros. A interação entre as ofertas e demandas por bens e serviços determina o preço e o Banco Central é a entidade que atua de modo a buscar a estabilidade destes preços. E como isso iniciou no Brasil? O início da história da economia do Brasil foi marcado pelo que chamamos de Brasil colonial, com uma economia basicamente extrativista. Do ponto de vista econômico, podemos dividir a história da economia do Brasil em ciclos, de acordo com a atividade econômica principal de determinados períodos. Por exemplo, ciclo do pau-brasil, do açúcar, do ouro, do algodão, da borracha e do café. Estes foram os principais ciclos que regeram a economia do país entre 1500 e o início do século XX, onde já havia sido implementada a industrialização do Brasil. Com o cultivo e a exportação de matérias-primas de produtos agrícolas, em alguns períodos, o Brasil foi considerado um dos principais exportadores de açúcar, ouro e café, sendo estes seus produtos primários e tendo como secundário o fumo, o algodão e o cacau. Em um segundo momento, iniciou-se no país transformações decorrentes da industrialização, onde o centro econômico do país já era no estado de São Paulo. Segundo os historiadores, o processo de industrialização ocorreu tardiamente no Brasil. Foi em decorrência do aumento das tarifas de importação que surgiram as primeiras empresas têxteis. Assim, o Brasil passou a investir no incentivo de produção, fornecendo isenção de taxas na importação de maquinário e matéria-prima. O primeiro período de desenvolvimento industrial foi dominado por indústrias leves, nos ramos de couro, sabão, têxteis, vestuário, cerveja, fundição e vidro. A economia do Brasil do século XX era uma economia primária, exportadora, isto é, importava os bens industrializados e exportava essencialmente a sua produção agrícola. Ao longo deste período, a economia do país cresceu e se transformou. Marcado por mudanças estruturais importantes, o país viveu a transição de uma economia agroexportadora, com uma alta dependência de poucos produtos primários em sua pauta de exportações para uma economia industrializada em um espaço de tempo relativamente curto.